Oi pessoal do Sinapse, vamos lá, eu vou resolver com vocês esse exercício da FAMERP 2020. Ele fala assim: o óxido de propileno é uma substância utilizada na produção de polímeros, como o poliuretano. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. A massa molar dessa substância é... Primeira coisa que a gente tem que ver. Através da fórmula estrutural, a gente consegue determinar a fórmula molecular do nosso composto e aí sim calcular a massa, tá? O exercício ele não fornece os valores de massa atômica para vocês, mas esses valores vocês conseguem pegar na tabela periódica, que essa prova traz junto aí a tabela na hora de fazer a prova. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Determinar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios que a gente tem na nossa estrutura. Então lá, carbono. Carbono, nessa forma de representar o nosso composto, ele vai estar presente em cada vértice que a gente tem aí da nossa estrutura. Então eu vou ter aqui um carbono, 2 carbonos e eu não posso esquecer desse daqui que ele colocou, 3 carbonos. Se eu tiver, por exemplo, outro átomo, que nem aqui no caso é o oxigênio, ligado aqui aos nossos traços, nessas extremidades a gente não tem carbono. O que a gente tem que lembrar? O carbono ele vai sempre querer fazer 4 ligações. E quando não tem nada representado, essas ligações elas são com hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele já está fazendo 2 ligações. A gente vai ter 2 hidrogênios nele. Esse carbono aqui, ele está fazendo 2, 3 ligações. Então, eu vou ter 1 hidrogênio aqui nele. Então, no total, a gente tem 2, 3, com mais 3, 6 hidrogênios. E a gente vai ter aqui 1 oxigênio na nossa estrutura. Então, essa é a fórmula molecular. Agora, para a gente calcular a massa molar desse composto, eu vou multiplicar a quantidade de átomos que eu tenho pela massa de cada um deles. Então, eu tenho lá 3 carbonos, cada um tem a massa 12. Mais o hidrogênio eu tenho 6, cada um tem a massa 1. Mais o oxigênio que eu tenho um só com a massa 16. Isso daqui vai ficar igual 36 mais 6 mais 16, que vai dar aí 58 gramas por mol, que fica aí a alternativa E como correta.